Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu vou ler com os irmãos no livro de Ezequiel capítulo 20. O nome Ezequiel significa Deus é a minha força. Aqui Deus está falando, Ezequiel capítulo 20, Deus está falando com a igreja. O número 20 simboliza a igreja. O número 20 simboliza a igreja do Antigo Testamento que guardou os 10 mandamentos e a igreja do Novo Testamento que guardou os 10 mandamentos. Então, a igreja do Antigo Testamento guardando os 10 mandamentos, 10. Com a igreja do Novo Testamento guardando os 10 mandamentos, 20. Então, aqui Deus está falando com a igreja. Ezequiel, livro de Ezequiel. Lembrando, o nome do profeta Ezequiel significa Deus é a minha força. Aqui tudo está falando da vinda de Cristo e da obra que ele faria na igreja. Olha o que está escrito, ó. Ezequiel capítulo 20, a epígrafe do texto fala assim: a infidelidade de Israel. Lembre-se que Israel significa príncipe de Deus. Aqui está falando a infidelidade dos príncipes de Deus. Livro de Ezequiel capítulo 20, versículo 33. Quem que viveu 33 anos? Foi Jesus Cristo que sacrificou por nós aos 33 anos. Então, o livro de Ezequiel, capítulo 20, Deus está falando com a igreja. Versículo 33. A epígrafe do texto aqui diz a promessa da restauração, que Jesus restauraria. Então, vou ler agora Ezequiel, capítulo 20, falando com a igreja. Versículo 33, que é Cristo falando, porque Cristo é a palavra de Deus. Olha o que ele diz, ó. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós, e vos farei dentre os povos, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhado, com mão forte e com braço forte estendido e com indignação. Então aqui já está falando da salvação que Cristo traria. Aí quando você vai aqui, ó, quando você vai aqui, ó, livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 49. É o último capítulo. Eu vou ler Ezequiel 20, capítulo 48. É o penúltimo capítulo, até o último. Ezequiel 20, Jesus falando para a igreja, capítulo 20, versículo 48. Ó. E verá toda a carne, que eu, o Senhor, o acendi, e não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é este o proferidor de parábolas? Porque assim eles debochavam de Cristo. Pode olhar que isso aqui uns 500, 700 anos atrás, Jesus já profetizava que eles fariam isso. Então lembra, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Irmão, quando você lê os 10 mandamentos, Jesus Cristo ele é os 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus, que é o Cordeiro. Por isso que o número do Cordeiro é o número 7. E os outros 9 mandamentos simbolizam a serpente, que é Cristo também. Jesus diz que ele é a serpente e que ele é o Cordeiro. Então, quando você pega os 7 Espíritos, que é o mandamento do sábado, com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. E o número 5 simboliza o cachorro, o fiel. Quando na entrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus entra e vence na cruz. Aí você pega o 16 com 5, 21, que formou o novilho do sacrifício. Jesus, ele é o novilho do sacrifício. Amém? Vigiai e orar, irmão.